Seja como uma raiz. Queridos irmãos e queridas irmãs, nossos votos efusivos de muita paz. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Todos bem. Hoje pela manhã, ao acordar, eu fiquei relembrando, assim como eu tento fazer todo dia, quando eu vou fazer a palestra naquele centro, fiquei imaginando o Serapião Ribeiro, centro do mundo espiritual. E me deu uma saudade, porque eu fui no futuro, o futuro que também não está muito longe, e me vi no mundo espiritual. E aí bateu a saudade de vocês. De todo mês, uma segunda-feira que eu sou selecionado para vir aqui, poder estar presente com vocês. Porque todo momento da nossa vida é ímpar, é único, não vai ter outro igual. E toda vez que eu venho aqui, é único para mim. E Jesus nos abençoe na nossa proposta redentora de sermos melhor dia após dia. Durante esses meses que se passou, desde o ano passado, fizemos aqui uma série de palestras voltado à família. Falamos sobre o lar e sobre a família. Opa! Subiu? Não sumiu. Estava escondido. Falamos sobre, durante 9 meses, não foi consecutivo, mas houve um intervalo, às vezes não deu para vir aqui no outro mês, mas falamos sobre a família. Falamos também sobre a convivência em família. Falamos também sobre o casamento. Falamos também sobre a relação conjugal, quando estar doente e precisando de remédio. Falamos também sobre relacionamentos de pais e filhos. Falamos também sobre a família e as drogas. Falamos sobre o aborto. Falamos sobre o culto no lar. Hoje nós vamos falar. Deixa eu me inteirar aqui. Sobre o motivo de nós estarmos aqui. Tudo que se envolveu na família, nós aqui comentamos, nem que seja por poucos assuntos, porque isso, cada assunto sobre a família, a gente tem que ter um seminário. E mesmo assim, tendo o seminário, vai ter algo que a gente não escutou, algo que deve ser tratado, algo que deve ser buscado. Mas aqui fizemos uma série de assuntos sobre a família. Na próxima sequência, esta é a última aula, vai ser sobre vida, desafios e soluções. É um livro que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles, com vários temas dentro da vida. Como ser melhor, como ser cristão no mundo tão perverso, tão desafiador materialmente e consequentemente pelos desafios dos vícios que estão. Como é ser melhor para todos nós vamos abordar. Mas hoje nós vamos falar de um tema que até
Até pouco tempo, nos centros espíritas era tabu. Ou melhor, não é só no centro espírita, era em qualquer casa, aonde se proponha a poder estudar, a poder desenvolver, a poder se melhorar. Hoje, esse tema que nós vamos abordar é motivo de nós estarmos aqui fisicamente. Sendo a alma criada por Deus, eterno, ele necessita de um corpo físico para vir no mundo e enfrentar os desafios necessários que se faz jus e que nós temos que poder passar. É um tema que temos que abrir a nossa mente com relação. Não aprofundarmos jamais, e nem aqui conclamarmos você que talvez deve ter errado. Não é o nosso interesse de forma nenhuma julgar, mas sim esclarecer. Porque aquele pai, aquela mãe que ainda não alertou para falar com seus filhos sobre o sexo, tem que rever os seus conceitos. Nós não estamos numa época mais das coisas se aprender da porta para fora da nossa casa. Vamos voltar aqui nesses 9 meses que nós temos, que nós falamos. Vamos reviver alguma coisa que nós falamos sobre a família. A constelação familiar é o reduto para o processo educacional dessas almas que vêm ao mundo. Vamos digerir isso. Educar o quê, Vitor Hugo? Educar os nossos instintos, reeducar a nossa alma, que foi um pouco destransviadas durante o nosso percurso do processo reencarnatório. Aprender a viver melhor. E é das bases dessa constelação familiar é que nós vamos ter os verdadeiros homens de bem do futuro. Porque não adianta nada falarmos de políticos, acusarmos de corrupção aquele ou aquele outro, que usa do dinheiro do nosso tributo para poder se melhorar só para ele, ou então aqueles que estão na mesa dele, sendo que nós não melhoramos os nossos que estão dentro dos nossos lares. É no lar que nós vamos ter o verdadeiro homem de bem do futuro. E nós temos que apostar as fichas, jogar, porque Jesus nos prometeu melhora. Os amigos espirituais que aí estão mandando mensagem, livros, nos conclamando a reforma íntima, a mudança, querem que naquele reduto teu seja um diálogo franco, aberto, honesto. Vem cá, meu filho, senta aqui. Vamos falar da sua condição financeira, do seu processo educação financeira, daquele pouquinho que você ganha no seu trabalho. O que você tem feito? Ensinar ele também sobre as drogas que estão aí fora, lícitas e não lícitas, que têm devorado as nossas famílias e buscado gentes de bem, de boa, para poder se comprazer desse vício. Por que também não falar do sexo? Do sexolatria, da mania, do vício, do processo educacional também que tem que ter nesse chakra que é fantástico, chamado genésico, que está aqui embaixo, aonde atua de forma muito forte em nós. Então nós temos que ser abertos, porque os espíritos andam mandando livros para nós educarmos. E é preciso chamar os filhos e abrir o jogo com relação a essa parte que Deus nos deu, nos mostrando aqui, desse slide de começo. O sexo é um atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação, controle e responsabilidade. Ora, é santo. Deus criou dessa maneira que nós estamos fisicamente, não importando se você é malhado, se é gordinho, se é magrinho, não importa. O que importa
é que na concepção que vós veio, ou homem ou mulher, tendo todos dois os parâmetros genitais para poder criar, possamos usar santamente, com educação, com responsabilidade e com controle das nossas emoções. É preciso conter. Para isso, como é que eu tenho que proceder perante a minha emoção? Ora, todos nós somos impulsionados, muitas das vezes, por aquilo que desviamos em um passado. Aquilo que nos chama muita atenção é aí que está aonde você tem que trabalhar. É desafiador, porque vamos olhar os dedos das mãos, são iguais? Esse com esse? Não. Um é menorzinho, eu não sei o nome de todos, um é mais gordinho, um é mais alto. Os dedos da mão são iguais. Assim, eu quero dizer para vocês que na nossa família também, seja ela de 3, de 4, de 5, os componentes são diferenciados um do outro. Um desenvolvido pelo lado da humildade, outro da caridade, outro do perdão, outro da benevolência, mesmo que seja pouco. Então, aquilo que desafia a sua mente é onde você tem que trabalhar, se conter. E para poder educar, é preciso que nós entramos num processo de reflexões íntimas, nos conhecendo a nós mesmos em primeiro lugar, sabendo até onde você pode ir, e sabendo até onde você não pode ir, e aonde você pode ir e aonde você pode não ir, aí que esteja o limite. Mas me perguntava quarta-feira passada, Vitor, o que eu preciso fazer para me melhorar? Eu achei fantástica a pergunta. Eu saio do centro espírita, tomo um passo. Você dá uma aula para mim no primeiro momento sobre família, toma um passo, depois eu vou bem para casa de fluidos, mas adentro no meu lar tudo começa novamente. Mas é assim mesmo. A doutrina espírita nos possibilita o esclarecimento necessário para nós nutrirmos de força e podermos enfrentar os nossos embates do dia a dia. Vamos ver isso em vida, desafios e soluções. Devemos ao sexo a nossa reencarnação. O corpo físico está aqui. O corpo físico necessita do processo de transição. Corpo fluídico para receber o espírito necessário para aquele tempo de reencarnação. E devemos usar esse corpo físico com corpo fluídico, com critérios, dosando vícios. Sexo é um deles. Devemos ao sexo as alegrias do afeto. Como é bom conviver com a nossa companheira, ou quem é companheira com seu marido, afetuosamente, amorosamente. Devemos entendermos que faz necessário que façamos o sexo, mas com controle, com responsabilidade. As bênçãos da família devemos ao sexo. Trouxe de volta os nossos filhos, comprometidos no processo reencarnatório, no qual nós, quando reencarnamos, antes de reencarnar, assinamos lá, vou te receber. E através dessa concepção, a mulher, ele veio ao mundo. Mas usamos os sexos para não responsabilidade também. E aí chamamos um alerta para todos nós. Não a poligamia. Não é da nossa cultura ter mais mulheres ou as mulheres mais homens. Essa cultura da poligamia é no Oriente, onde tem aqueles sultões que
que tem 10, tem 12, tem 13, 14 mulheres. A nossa cultura não. A nossa cultura é uma só. A cultura do cristianismo disse: a partir do momento que você deseja mentalmente a outra ou outro, tu já comeu o teu adultério. Desdenhar o outro é pensar naquilo que pode. Mas eu, dentro da minha ignorância, pensava: meu Deus, como eu vou ser cristã. Eu estou na praia em João Pessoa, passa tanta mulher bonita. O que eu faço com a minha mente? Fecho os olhos, ou boto óculos escuros, só que escurece, você vê bem só. Ver a beleza e não desejar é algo. Nós não vamos poder sair fora do mundo moderno. Vamos ver pessoas bonitas, homens sarados, malhados, mas apreciar a beleza como Jesus assim apreciou, vendo aquele animal pútrido, em decomposição, e parou frente da dele e olhou, mas como ele tinha os dentes bonitos, eu fico me imaginando como Deus, Jesus, na sua profundidade, foi olhar para os dentes dele e o restante do corpo todo em decomposição. Mas aí ele dá uma ideia para nós do que nós temos que ser. Quando passar aquela mulher bonita, com cabelo bonito, aquele homem, que bonito, não desejando. Aí entra o processo de reeducação mental. É o nosso objetivo do mundo, do nosso processo reencarnatório. Somos totalmente contra a promiscuidade, o sexo livre, como estão aí. Relacionamentos extras conjugais não necessita. Quando Jesus nos disse, porque o divórcio, como está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma lei humana, não divina. Emmanuel diz que Jesus nos colocou para unir alma, espíritos. Aí se perguntaram para Emmanuel: tem almas gêmeas do mundo? Ele falou: algemadas sim, endividada um com o outro, que ele quis dizer. Almas gêmeas é muito difícil se ter. Porque pelo próprio grau nosso. Então o relacionamento tem que ser de almas, fazendo ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para você. Vamos bem, beijar muito, porque faz muito bem. Faz o exercício da boca e beijar, que você exercita essa musculatura aqui. Mas também faz o exercício de abraçar os seus filhos e dizer para ele que os amas. Que foi a melhor coisa que ele veio do lar. Que foi através de papai e mamãe que hoje eles estão aqui, crescendo, dando trabalho pra caramba, mas também podendo evoluir. Não compreendo, disse Chico Xavier, a promiscuidade, mas a luta para que haja relacionamento de alma para alma, com respeito que devemos um ao outro, entendendo que cada um tem a sua individualidade. Falhamos muito, irmãos, no passado, e um dos pontos básicos que atolamos foi por parte do sexo. As bacanalhas já existem desde antigamente. Pega o filme Alexandre o grande espírito descobridor de terra. Quem nos acompanhava? Então vamos à reflexão. A homossexualidade, quando errante, que prefere o espírito reencarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Pergunta do livro dos Espíritos. Aí os Espíritos respondem para Kardec: isso pouco lhe importa. O que? O guia na escolha são as provas, porque haja de passar. E aí eu vou dar uma pausa. Eu vou no livro Divaldo Pereira Franco responde sobre a homossexualidade.
Pergunta para Divaldo Pereira Franco: causas da homossexualidade. Alguns informam, Divaldo, que a homossexualidade decorre da genética, outros que é da convivência familiar, ou mesmo do ambiente onde a pessoa se desenvolve, e outros ainda que é uma doença. O que faz uma pessoa para ter um comportamento homossexual? Divaldo responde agora. A Organização Mundial da Saúde tirou do seu código de enfermidades a opção sexual daqueles que têm interesse por indivíduo do mesmo sexo. Anteriormente, tratava-se de uma questão psiquiátrica. No entanto, em fase de estudos profundos realizada pela psicologia do comportamento humano, constatou que se trata de uma opção. A colocação diz respeito ao indivíduo que traz as marcas profundas do seu interesse por indivíduo do mesmo sexo. Então, trata-se de uma tendência que tem origem na vida espiritual. Para nós, conforme Allan Kardec estabeleceu na questão 200 do Livro dos Espíritos, o espírito em si mesmo é assexuado. Através da reencarnação, pode vir na polaridade masculina ou feminina. Nós podemos escolher. Eu estou vindo masculino, feminino e assim sucessivamente. Através da reencarnação, já falou, se por acaso reencarnar na mesma polaridade, seguidamente adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se eu reencarno várias vezes como homem, dentro da psicologia, eu adquiro hábitos de homem, ok? Porque estou reencarnando como homem. O espírito é sexuado. O que dá o formato do sexo é quando ele reencarna no corpo físico, homem ou mulher. Se de golpe renasce na outra pluralidade, pode apresentar a organização anatômica de natureza masculina e psicológica feminina ou vice-versa. Eu reencarnei 10 vezes como homem, exemplo. Na 11ª reencarno como mulher, às vezes adquiri como mulher psicologia de homem. E muitas das vezes a gente vê mulher com atos de homem, ou homem com atos afeminados de mulher. Ok? Devido às várias reencarnações. Mas vamos ao restante da parte do homossexual. Quando nos referimos à opção sexual, elucidamos que diz respeito ao comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal, diz Divaldo Pereira Franco. No entanto, a opção da conduta sexual, o conúbio com que alguém do mesmo sexo, são questões pertinentes ao livre-arbítrio de cada um. Mas não consideramos que se trata de uma patologia, nem que significa um distúrbio de comportamento, ou uma conduta de natureza reprovável. O uso promíscuo do sexo é que torna execrável. Às vezes o homossexual tem educação do sexo, opção que ele fez. O que torna o homem promíscuo ou a mulher é da forma como ele usa o sexo dele. Interessante essa questão, né? Em qualquer situação, tanto no homo como no heterossexual. Então vamos falar um pouquinho aqui dessa parte. Então, Kardec nos coloca isso pouco importa. Quando errante o espírito, quando que eu errei? Quando eu homem, eu errei em outra reencarnação. Foi quando eu usei mal o meu sexo. Usei do sexo para destruir lá. Consorciei, tendo família, olhando para outra mulher,
e tendo as verdadeiras saidinhas, destruir o mar. Errei. Mulher, vice-versa. Então, para isso, eu tenho que ressarcir desse mau uso que eu obtive do chakra genésico que está ali na região do sexo. O homossexual é a questão da alma, não é do corpo físico, compreensível à luz da reencarnação. Causas para ter vindo homossexual. Raízes se encontram na conduta do ser em vidas anteriores. A educação que ele não teve, ou ela, quando precisava ter de uso do seu sexo. Ou melhor, das suas partes genitais. É assim mesmo que fala? Não sou muito científico. Mas entre nós eu acho que não tem mistério para nós falarmos sobre isso. Somos todos adultos, já superando barreiras. E hoje, numa casa espírita, você pode falar sobre isso. É fantástico. Evoluímos, crescemos e precisamos crescer cada vez mais. Então, conduta passada, séculos de reencarnação, como diz Divaldo Pereira Franco no livro, ora, homem, tem na patologia, a psicologia como homem, reencarna como mulher, vai ter alguns atos. Ou então mulher reencarna como homem. A gente já viu algum por aí desse jeito. E a gente até julga, olha, parece que é homem. A gente olhando para aquela mulher, traços, gestos masculinos. E vice-versa. Abuso com relação a isso. Por que acontece? Reencarnar em vestimenta carnal, aposta a estrutura psicológica do espírito. Objetivos: encargos particulares, obrigações regenerativa. Por que eu tenho que vir homossexual? Por quê? Eu falei? Eu não pago uma conta na Casa Bahia. Faço 60 prestação. Aconteceu na trajetória minha, naquele momento de estar difícil financeiramente. Eu deixo de pagar uma, deixo de pagar duas, e o que acontece? O nominho vai para onde? Tem aí, né? Os serviços de proteção ao crédito. Mundo. Vamos por SPC, vamos por Serasa. Nosso nominho não fica muito legal. É mais ou menos isso daí. Eu falei, para chegar a um grau de espírito puro, eu tenho que não ter dívida nenhuma com ninguém, nem comigo mesmo. Nosso grau de espírito que nós estamos agora está na terceira escala do livro dos espíritos, chamado Espíritos Imperfeitos, aonde a matéria predomina sobre o espírito. Para se chegar no grau number 1, é necessário trabalhar, é necessário pagar, é necessário, não como prova que Deus deu, mas sim pelos próprios nossos atos. Então eu preciso me regenerar nessa questão sexo. Então eu venho no mundo como homossexual para poder resgatar. Mas também existe aqueles que vêm para poder assistir aos outros com uma sensibilidade tão fenomenal, como a gente vê muitos homossexuais aí com isso. Uma sensibilidade interna, uma inteligência fenomenal. São espíritos cultos em cargos particulares, visam tarefa na evolução própria e na do grupo familiar que estão ajudando aquele grupo. Garantia contra arrastamentos afetivos para preservar os objetivos traçados. Mais uma melhoria é espíritos em débitos, obrigação de regenerar, decorre no abuso da faculdade genésica. Genésica é um centro de força que tem aqui embaixo. Nós temos 7 centros de força: um coronário, um frontal,
laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico que está aqui. Esse genésico tem uma força muito grande. Cada centro de forças tem uma função na parte orgânica e na parte espiritual. Aprenderá esse regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Mais um minutinho, tá bom? Nós não queremos estar na pele dessas pessoas. Quem conhece alguém que é homossexual? Conhecem? Todo mundo conhece. Já viu como é que sofrem? Assim como nós. Sim. Discriminar jamais. Estender a mão amiga é papel do cristão. Atitudes da família diante ao homossexual. Jamais brigar quando descobrir entre pais. Acusar, você não é homem, você não é mulher. Não. Isso não é para nós. Que estamos aprendendo a conviver em regimes saudáveis, em regimes de paz, de amor. Violências, ameaças, jamais, não. Abandono, diferença, desamor, não. Ah, mas eu queria ter um filho que fosse homem. E ele veio homo. Agradece a Deus pela oportunidade bendita de você ter o esclarecimento necessário para poder abraçar esse filho que muitas das vezes você teve a parcela grande no contexto para que ele viesse desse jeito. Vamos dizer sim, educar pelo exemplo, amor, compreensão, diálogo aberto, incentivo ao direcionamento e controle das energias sexuais, lembrando que ele veio para regenerar. Então vai ser preciso educar a parte sexual com responsabilidade. Oração e fé em Deus, incentivo ao trabalho do bem. Reflexão. Abstenhamos-nos da censura e da condenação. Não merece de nossa parte jamais. Estamos todos longe da meta a alcançar. Ninguém sabe hoje o que nos aguarda amanhã. E da nossa responsabilidade nos desequilíbrios dos outros. Somos uma só família. Amemo-nos. É muito interessante essa questão que Emmanuel coloca para nós. Nós não sabemos o dia de amanhã. Julgar, jamais. Censurar, jamais. Vocês já viram o ditado que a vida dá muitas voltas? Amanhã é um que está do seu lado que necessita. Amanhã é você. Então sejamos, ou tentamos ser amigos, que estenda a mão amiga, que estenda os braços queridos, entendemos o outro na sua excelência, entendemos aqueles que passam muito percalço do que você, e às vezes você está numa condição razoável, moderado, porque todos estamos longe de alcançar essa meta. E a Divina Providência colocou junto de nós aqueles mais difíceis, que é não só para corrigir ele ou ela, mas primeiro corrigirmos a nós mesmos. E eu me incluo em todo esse contexto com vocês. Porque quando eu vejo, cada vez que eu falo sobre esse tema, eu tenho que criar uma responsabilidade, primeiramente mental,
Eu brincava com um amigo até pouco tempo. Eu vou te dar um óculos. Quando você for para a praia, um óculos bem escuro e fechado do lado, porque aí você não vê nada. Mas Deus me proporcionou um lugar tão bom para mim ir, que foi a Paraíba. Lá não é essas coisas como Goiânia. As mulheres lá, a batata da perna desse tamanho. Você está vendo que eu olhei? As batatas da perna desse tamanho. Vocês já ouviram falar? Paraíba, mulher macho, sim senhor? Eu conheci umas mulheres lá que chegavam o dedo nos maridos. No nariz. Reencarnação dos coronéis. E eu fiquei bravo. Então me contive. E comecei no processo de educação primeiro comigo mesmo, mentalizando. E nos momentos onde minha mente vagava, eu não estava muito concentrado, eu pedi a Deus, Senhor, não me deixa falhar nessa situação. Já basta como eu tenho falhado em várias outras. Mas deixa que meus olhos vejam. Feliz do cego que diz, eu não vejo, mas eu sinto a sua presença, Pai. Se é motivo de escândalo, cortar as minhas mãos, ou então tapar minhas vistas para que eu não possa ver, e nem desejar, porque senão falarei pelo meu processo reencarnatório. E assim, agradeço a presença de vocês. E assim terminamos esse tema que foi muito ímpar para nós, para podermos retratar, e não para por aí. Aproveitam. Vou fazer um convite para vocês. Deixa eu botar agora meus olhos, 27 de setembro, a casa onde eu frequento, realizar um seminário, a família em tempos de transições. Olha que coisa fantástica. Vocês viram 9 aulas, 9 meses, agora vão lá. O palestrante, ele teve aqui no Congresso Espírita desse ano. Na abertura ele falou meia hora. Achei ele fantástico, porque ele fala muito sobre a família. Ele chama, que deu o nome, Adeilson Salles. Ele é de Guarujá. Dia 27 de setembro, das 8 às 5 horas. Inscrição R$25. Vai ser lá na Irradiação Espírita Cristã. Porque eu faço parte do CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, mas nós não temos um auditório para poder abrigar todo mundo, e aí recorremos aos nossos irmãos da radiação. Tá? Dia 27 de setembro, temas abordados, todos esses temas que nós vimos, só que falará com um dia. Vamos lá, qualquer coisa eu estou aqui, faço inscrição de vocês, se vocês quiserem. Vocês receberam aí o profetismo, né? Que Jesus abençoe. Obrigado pela tua paciência, obrigado pela sua presença. Muita paz a todos. Que assim seja como uma raiz